Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Geografia do Erem Antônio Padilha. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês e que eu não vejo a hora dessas coisas todas passarem pra gente se reencontrar e matar essa saudade do encontro físico e diário. E que essas energias possam se renovar com muito mais gratidão e agradecidos por esse momento ter passado, que eu sei que vai passar daqui a pouco, tá bom? Vejam só, na semana passada eu falei para vocês que a última aula do Educa PE seria base para a próxima atividade da nossa disciplina. E diante disso eu quis trazer outras coisas para vocês, para agregar esse conteúdo que é bem extenso sobre cartografia. O professor no Educa PE fez uma explanação histórica sobre a evolução da cartografia, ou seja, sobre a evolução da construção de mapas. E aí eu trouxe outros conceitos e elementos para agregar a este conteúdo, tá bom? Vejam só. Aqui eu coloquei algumas características da linguagem cartográfica: linhas, cores, símbolos, figuras geométricas, desenhos e texturas e etc. O professor falou sobre a evolução da cartografia e explanou como os homens eles se comunicavam lá na antiguidade. E eles se comunicavam através das pinturas rupestres, ou seja, dos desenhos. Então, a partir dali, eles já se comunicavam muito antes da produção ou da existência da linguagem, da existência da escrita. Então, eles se comunicavam a partir dos desenhos. Então, como era que eles faziam isso? Eles iam demarcando os territórios que eles desbravavam através dos desenhos nas rochas. Então, ali já era a produção de um mapa, porque eles já estavam demarcando o espaço ou o território que eles desbravavam, tá bom? E aí, com o passar dos tempos, novas coisas foram sendo agregadas na produção de mapas para que a linguagem e a interpretação fique muito melhor nessa produção. Eu coloquei aqui os principais símbolos e cores que são utilizados nessas produções. Eu vou dar alguns exemplos bem simples para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Quando a gente vê a cor azul em qualquer mapa, a gente já remete, a nosso pensamento já remete à hidrografia daquele lugar, ou seja, a água. Quando a gente vê a cor verde, nos lembra a vegetação daquele espaço representado. Quando vemos o símbolo do avião, já interpretamos que naquele lugar existe um aeroporto. Então, quando esses símbolos e essas cores, elas se repetem mesmo em mapas diferentes, com representações distintas, são chamados de símbolos e cores convencionais, ou seja, linguagens convencionais. São linguagens que se repetem mesmo que sejam em mapas distintos. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês observarem de elementos para a produção de mapas. Título indica o que você está representando no mapa. Quando a Pro de Língua Portuguesa vai pedir para vocês produzirem qualquer tipo de texto, ela com certeza pede que vocês criem um título, porque o leitor já vai saber sobre o que você está falando. Então, da mesma forma, é na produção de um mapa. Você precisa dar um título para que o leitor perceba sobre o que você vai falar. Se é um desenho cartográfico do país, ou de um estado, ou de uma região, ou de uma cidade. Orientação indica os pontos cardeais ou só o norte. Escala indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. Eu acrescento também que ela foi reduzida ou ampliada. Nós veremos logo mais o que é escala. E legenda, que eu diria para vocês que é uma dos critérios mais importantes dentro da produção de mapas, que é aí onde o criador do mapa vai explicar para o leitor como ele vai interpretar.
Se aqui nesse mapa, por exemplo, for utilizada a cor laranja e a cor amarela, quem produziu o mapa vai ter que colocar lá na legenda o que é que essas cores representam. Se está representando um continente, se está representando um bioma, uma cidade, uma região. Se você colocar qualquer símbolo ou qualquer cor, tem que explicar lá na legenda. E aqui nós temos também a fonte, que se não for da sua autoria, vai ter que indicar onde foi que você achou esse mapa. E se foi você que produziu, a autoria, consequentemente, será a sua. Aqui existem alguns exemplos de mapas para explicar para vocês como é que a gente deve interpretar as cores, as linhas que são utilizadas em diferentes produções. Nesse mapa 1, nós vemos o mapa do Brasil, que representa as regiões. O verde foi utilizado para indicar a região norte. Veja que está indicando lá na legenda, aqui, ó, tá vendo? Região norte. O que está em laranja representa a região nordeste. Veja que essas regiões, elas estão demarcadas por cores. E os estados estão demarcados por essas linhas branquinhas, tá vendo? Já nesse mapa 2, que é o mapa do Brasil, que representa os tipos de agricultura, ele não dividiu por estados, nem dividiu por cores, dividindo as regiões. Ele fez a divisão apenas através de cores. Por quê? Porque ele quis dizer que essa agricultura, ela não está restrita somente a uma região ou somente a um estado. Ele fez a coloração de acordo com a abrangência de cada agricultura. Tá? Nesse próximo exemplo aqui, olha, mapa 3 representa o mapa do Brasil, a demografia. O que é demografia? É a concentração de pessoas por quilômetros quadrados. Ele não fez a separação para que você observasse através de regiões e nem de estados. Ele fez aqui a divisão através de cores, que está aqui na legenda, representando e lhe explicando. Aqui ele está dizendo que o amarelinho claro, eu sei que não está muito visível para vocês, mas eu vou interpretar. Esse amarelinho claro está dizendo que tem menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Então, quanto mais clarinho, menos pessoa por quilômetros quadrados. Quanto mais laranjão, tem mais pessoas por quilômetros quadrados. Então, aqui a gente pode interpretar que todo o litoral brasileiro, ele tem alta densidade demográfica. Tem muitas pessoas por quilômetros quadrados. Todo o leste brasileiro, ele é altamente populoso e povoado. Tem muitas pessoas por quilômetros quadrados. Então, a gente interpreta este mapa através das cores. Nesse mapa 4, que representa os biomas, ele fez um destaque com a linhazinha preta, veja só, com os estados. Mas ele pediu para você interpretar através das cores, tá vendo? Verdão é Amazônia, verdinho, Mata Atlântica. Ele quer que você observe quais são os estados que contemplam cada bioma. Então, você vai interpretar através das cores? Vai sim, mas você também deve observar quais são os estados que são contemplados por cada bioma desse, tá bom? Vejam só, aqui eu coloquei como representar os relevos. Como representar os relevos, como produzir um mapa de um relevo. Aqui nós temos um relevo, uma região montanhosa. E como é que eu faço um mapa desse relevo? Através das curvas de nível. Você observa que aqui tem o número 160. O que é que significa esse 160? 160 metros acima do nível do mar. Aqui tem a água como se fosse representando o mar, tá certo? Então, aqui está dizendo que o topo do relevo tem 160 metros acima do nível do mar. Aqui, nessa última curva de nível, tem 20 metros acima do nível do mar. Aqui, desse lado direito, tem um mapa prontinho, ou seja, a representação cartográfica dessa curva de nível.
Esse 160, que é o topo da montanha, do relevo, ele está sendo representado aqui, ó, bem pequenininho. O que é que isso quer dizer? Você pode interpretar através das cores. Aqui, a cor mais alaranjada representa o topo da montanha. Quanto mais clarinho, aqui, o baixo do relevo, tá certo? Então, ó, quanto maior o relevo, menor é a curva de nível. Quanto maior a curva de nível, menor é o relevo em relação ao nível do mar. Eu coloquei aqui outro exemplo para poder vocês observarem. A representação do perfil topográfico dos morros do Pão de Açúcar e da Urca do Rio de Janeiro. Aqui está os dois, que é o Pão de Açúcar e da Urca do Rio de Janeiro. E veja aqui já a representação cartográfica através das curvas de nível. Aqui está a cor mais vermelhinha. Eu disse para vocês que quanto mais escuro, mais alto é o relevo. Então, veja aqui, ó, que o vermelhinho é representado pelo lugar mais alto do Pão de Açúcar. Aqui, o topo do Morro do Urca não está vermelhinho. Por quê? Porque ele não consegue ser da mesma altura do Pão de Açúcar. Então, o topo do Morro da Urca, ele é laranjinho, ó, tá nesse nível aqui. Então, quanto mais escuro, mais alto é o lugar. Quanto mais claro, mais baixo é o relevo. Então, a representação cartográfica de relevo é feita através das curvas de nível, tá bom? Para produzir esses mapas, nós podemos representar de duas formas. Nós vimos isso ainda em sala de aula. Ou através de um modo esférico, que é uma ilustração do globo geográfico, que é o que representa de uma forma mais aproximada o nosso planeta, e pode ilustrar também de uma forma plana. Por exemplo, o mapa mundi, nós podemos perceber a fotografia do mapa do nosso planeta de uma forma inteira, que a gente consiga observar todos os continentes, os oceanos, entendeu? Já aqui nesse globo esférico, nós não conseguimos ter uma visão melhor de tudo ao mesmo tempo. E essas produções, elas podem vir através de mapa, carta ou planta. Agora, o que é mapa? É uma representação plana, o que eu acabei de falar, da superfície terrestre em escala pequena, com finalidades temáticas e ilustrativas. A carta é uma representação no plano, veja que também é planisférico, em escala média ou grande, dos aspectos artificiais e naturais de uma área com finalidade de avaliação detalhada, a depender da escala. Se vocês observarem, aqui eu tenho muito mais detalhes de uma cidade, certo? Aqui eu tenho menos detalhes, eu consigo ver o planeta todo. Mas eu não consigo ter detalhes, por exemplo, aqui do nosso estado. Eu não consigo ver as ruas da minha cidade. Já na carta, é como se eu tivesse dado um zoom. Eu abri essa imagem para poder ter maiores detalhes. É aí onde vai entrar a escala cartográfica que a gente vai ver daqui a pouco. E a planta, por último, que é como se eu tivesse dado um zoom ainda maior. É um tipo de documento que representa uma área de extensão suficientemente restrita. Normalmente, esse tipo de documento é utilizado para representar extensões de áreas urbanas. Acho que com certeza todo mundo já viu uma planta de uma casa. Então, aqui eu tenho muito mais detalhes, tá certo? Mas, afinal, o que é escala? Que desde o início eu venho falando sobre. Mostra a quantidade de vezes que uma área real ou um objeto foi reduzido ou ampliado. Então, aqui nós temos, por exemplo, o desenho real do planeta. O nosso planeta é desse tamanho aqui? Obviamente que não.
Então, lá no final do mapa vai ter um elemento chamado escala, que vai dizer quantas vezes eu dei o zoom, ou seja, eu aumentei essa escala ou diminuí, para poder representar essa realidade no meu papel. Então, a escala ela não determina apenas o tamanho da área que foi representada, mas ela informa também a riqueza de detalhes dessa representação. Ou seja, aqui eu tenho muita riqueza de detalhes? Não, nós temos pouca riqueza de detalhes. Nós temos muito espaço representado e pouca riqueza. Já aqui, por exemplo, eu tenho pouco espaço representado e muitos detalhes, muita riqueza de detalhes. Então, veja só aqui, ó. Eu coloquei um exemplo do mapa do Brasil em diferentes escalas. Eu quero que vocês observem uma coisa. Aqui nós conseguimos ver o mapa do Brasil todinho, só que menor. Aqui ele médio, aqui ele maior, mas foi recortado. Tá vendo? Ó, que quando eu dei o zoom nessa escala, eu recortei a fotografia. Quanto maior o denominador, que é o denominador que vier aqui depois desse 1, quanto maior esse denominador for, menor vai ser a escala do meu mapa e menor vai ser a riqueza de detalhes. Então, eu posso dizer o quê? Que nesse mapa 1, eu tenho maior ou menor denominador? Ok, eu ouvi vocês dizerem que aqui é maior. Então, quanto maior o meu denominador, menor a riqueza de detalhes. Quanto menor o meu denominador, maior a riqueza de detalhes. Ou seja, eu consigo ver, por exemplo, a região norte de uma forma melhor do que no mapa 1. Por que eu estou falando denominador? Porque que esse 1 para 170 milhões pode ser escrito assim ou escrito 1 barra e o 170 milhões embaixo. Tá certo? Eu vou explicar aqui de uma forma melhor aqui à frente, veja só. Observe esses dois mapas. Aqui eu tenho o mapa mundi. Eu tenho muito espaço representado e pouca riqueza de detalhes. Aqui eu tenho pouco espaço representado e muita riqueza de detalhes. Então, quanto mais espaço representado, menor a minha escala. Quanto menos espaço representado, maior a minha escala. Como é que essa escala ela pode ser representada tanto de uma maneira gráfica como de uma maneira numérica? A gráfica ela caracteriza-se pela divisão de uma linha em casas que são normalmente divididas em centímetros, metros ou quilômetros. Podemos determinar uma escala de 1 para 200, colocando uma figura semelhante a uma régua e dividindo em centímetros em cada pedacinho do centímetro, que corresponde a 2 metros. O que é que isso quer dizer? Vou voltar aqui para vocês observarem. Escala é como se eu pegasse uma régua e colocasse bem aqui e dissesse: gente, cada centímetro desse mapa representa, vou dar um exemplo, tá? Cada centímetro desse mapa representa 50 quilômetros da realidade. Ou cada centímetro desse mapa representa 100 centímetros da realidade, ou 100 metros, ou 100 quilômetros. Então, escala é o que eu vou explicar quantos centímetros tem no meu mapa, que representa quantos quilômetros ou quantos metros da realidade do lugar que eu estou representando. E sempre eu vou escrever essa escala 1 para 200. O que é que isso quer dizer? A cada centímetro do meu mapa, ele está representando 200 centímetros da realidade desse lugar que eu estou representando. Ou seja, a cada centímetro do meu mapa corresponde a 2 metros da realidade. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que eu vou modificar metros para centímetros, centímetros para quilômetros e etc.
E da forma numérica, é determinada entre a proporção e a distância do mapa, como, por exemplo, 1 para 150 milhões. Significa que a cada centímetro do meu mapa, se eu colocar lá uma réguazinha, equivale a 150 milhões de centímetros do território ou 1.500 quilômetros do território que eu estou representando. O numerador é sempre a unidade 1, ou seja, 1 representa 1 centímetro do meu mapa e o denominador indica quantas vezes as medidas reais foram diminuídas ou ampliadas, obviamente. Pode ser assim representada 1 para 1 milhão ou 1/1 milhão, tá bom? Agora aqui, simplificando as escalas. Nas atividades, nas provas, eu sempre vou colocar isso aqui para vocês se basearem melhor. Quero informá-los que a partir de agora nós teremos que usar matemática e teremos algumas fórmulas para vocês modificarem. Por exemplo, para descobrir a distância real entre duas cidades. Eu tô com um mapa na minha mão, eu estou em São Paulo. Eu vou pegar uma régua e vou colocar no meu mapa, porque eu quero saber qual a distância de São Paulo para o Rio de Janeiro. No mapa, eu pego aqui a réguazinha, deu quantos centímetros? Deu tanto. Como é que eu vou descobrir a distância real para eu percorrer de carro? Quantos quilômetros eu vou percorrer? Tem como. Olha aqui, ó, a fórmula para a gente descobrir. E para eu descobrir a distância no mapa, por exemplo, uma pessoa te liga e diz, olha, a distância para você percorrer de São Paulo para Rio de Janeiro é tantos quilômetros. Aí eu quero saber quantos centímetros isso é representado no mapa. E se eu quiser descobrir a escala de um mapa? Temos também a fórmula para descobrir quanto nesse mapa for reduzido ou ampliado. Transformando as medidas finalmente. Coloquei aqui 3 questõezinhas. Eu quero transformar quilômetros para metros, eu quero transformar metros para milímetros, eu quero transformar milímetros em centímetros. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, meninas e meninos, aqui é a parte 2 da aula, tá bom? Como eu falei na parte 1, nós agora teremos matemática. E aqui essa parte será sobre transformar medidas, porque nos cálculos nós só vamos poder utilizar uma única unidade de medida, ou só quilômetro, ou só centímetro, ou só metro, tá certo? Então, se por exemplo, numa questão eu coloco, na questão, no enunciado da questão, tiver uma informação em quilômetro e outra informação em centímetro, você vai ter que transformar tudo em centímetros, por exemplo, que é o mais aconselhado. Então, você vai ter que converter esse quilômetro para centímetro. Então, aqui eu vou explicar para vocês algumas formas de fazer essas modificações, tá bom? Na letra A, eu coloquei que eu quero transformar 2 quilômetros em metros. Na letra B, 1,5 metro para milímetros. E a letra C, 27 milímetros para centímetros. Eu queria tentar duas coisas para vocês. Primeiro, quando a gente está calculando alguma coisa lá naquela calculadora que a gente tem em casa, vamos dizer que você digitou o número 2. Automaticamente, a própria calculadora já coloca um pontinho final depois do 2. Se você digita o número 20, por exemplo, automaticamente a própria calculadora coloca o pontinho depois do 0. Então, eu quero dizer para vocês que aqui nós também teremos esse pontinho ou essa vírgula que vai servir como freio. Explico já para você o que é isso. Outro detalhe é que em cada casinha dessa só pode comportar um único número. Em uma exceção é que ela não vai ter essa regra, tá certo? E, veja só, resumindo. 2 quilômetros para metros. Eu não disse a vocês que vocês digitaram, por exemplo, esse 2 lá na calculadora e apareceu um ponto? Então, digamos que aqui também tem um pontinho ou uma vírgula, vocês que escolhem, tá bom? Eu quero transformar 2 quilômetros em metros. Então, esse 2 vai ficar na casinha do
quilômetro. Reparem, aqui é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e, por último, milímetro. Sempre nas atividades ou provas eu vou colocar essa tabela para vocês, tá bom? Vejam só, se o 2 quilômetros eu quero transformar em metros, o 2 quilômetros ainda está em quilômetros. Eu vou colocar aqui, ó, 2 quilômetros. E meu pontinho, minha vírgula, vai ser meu freio. Onde é que eu quero frear? No metro. Então, ó, imagine que aqui tem uma vírgula, que é onde vai ser meu freio. O que é que eu faço nessas outras casinhas que estão em branco? Eu vou acrescentar sempre 0. Isso quer dizer que 2 quilômetros equivalem a 2.000 metros. Eu botei o 2 aqui na casinha do quilômetro e a minha vírgula me freou em metro, que é onde eu quero chegar, certinho? Então, eu vou acrescentando 0 nas casas até chegar no metro. Ok. A letra B eu quero 1,5 metro em milímetro. Eita, agora a vírgula não está mais no fim. A própria questão já colocou que a vírgula está depois do 1, 1,5. Esses dois números, eles estão em metros. Eu posso colocar os dois números dentro da casinha do metro? Eu disse a vocês que não, lembra? Então, todo número que tiver antes da vírgula vai estar na casinha que ela está representando, ou seja, metro. Esse número inteiro, ele está dentro do metro, mas como eu não posso colocar todos eles dentro da mesma casinha, eu vou selecionar o último número antes da vírgula para ficar dentro da casa. Ou seja, o número 1. O número 1 está na casa do metro. E o 5, eu vou botar onde? Óbvio, se eu botar aqui, vai ficar 51. Como é 1,5, eu boto 5 aqui. O 5 vai ficar dentro da casa do decímetro. E onde é que eu quero parar? Em milímetro. Eu disse a vocês que aqui eu fui acrescentando que número? 0, certo? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou acrescentar 0 até chegar em milímetro. Lembra que minha vírgula estava aqui? Agora ela está aqui, me freou bem aqui. Então, 1,5 de metros equivale a 1.500 milímetros. Relembrando, 1,5, eu escolhi o último número antes da vírgula, que é o número 1, e coloquei ele dentro da casa que ele ainda está representando, que é metro. Vou acrescentar 0 até chegar em milímetro, que minha vírgula me parou lá. Então, 1,5 de metro equivale a 1.500 milímetros. Muito bom. Agora, eu quero transformar 27 milímetros em centímetros. Então, teoricamente, eu não tenho uma vírgula aqui, lembra que eu falei? Teoricamente, eu tenho uma vírgula aqui. Qual o último número antes da vírgula? O número 7. Em que casa nós ainda estamos? Em milímetro. Então, o número 7 vai ficar em milímetros e o 2 vai ficar na sua frente para ficar o número 27. Onde é minha vírgula? Aqui, não é isso? Ela me freou aqui, que é onde eu ia parar, porque eu quero parar em centímetro. Eu parei aqui. Então, 2,7 centímetros equivale a 27 milímetros. Ou seja, 27 milímetros transformado em centímetro é igual a 2,7 centímetros. Ok? Coloquei aqui um exercício para vocês entenderem melhor. Eu repeti a tabelinha do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, para que vocês consigam perceber como é que a gente vai fazer essa modificação. Olha, a questão diz: sabendo que a distância real entre duas cidades é de 180 quilômetros e que essas cidades aparecem em certo mapa distantes 20 centímetros uma da outra, descubra a escala aproximada desse mapa. Nós já sabemos que nessa questão ele quer descobrir o quê? A escala, certo? Ele me deu a distância real. Por exemplo, se eu for percorrer de carro, eu vou percorrer 180 quilômetros.
e me disse a distância entre as duas cidades no mapa. Eu peguei uma réguazinha e coloquei lá no mapa e deu 20 centímetros. Ele quer que eu descubra a escala, ou seja, em quantas vezes essa realidade ela foi reduzida ou ampliada. Eu já disse a vocês que nós vamos utilizar algumas fórmulas para descobrir a distância real, para descobrir a distância no mapa e para descobrir a escala. O que é que eu quero descobrir nessa questão? A escala. Qual é a fórmula que eu vou usar? E é igual a Dzão dividido por Dzinho. Professor, o que é que significa essas letras? Dzão significa distância real, Dzinho distância no mapa e E de escala. Distância no mapa, distância real e escala. E para descobrir a escala, eu vou pegar o E de escala, que é igual a distância real dividido por distância no mapa. Só que nós vimos que aqui existem duas unidades de medidas, quilômetros e centímetros. Eu disse a vocês que não pode utilizar duas unidades de medidas diferentes. Vamos ter que transformar 180 quilômetros em 20 em centímetros, para ficar junto com centímetros na mesma unidade de medida, tá ok? Lá atrás eu disse que apenas um número pode ficar em cada casinha, certo? Pronto, aqui eu coloquei uma exceção justamente para explicar a vocês quando é que isso não vai acontecer. Eu tenho 180 quilômetros. Então, digamos que lá na calculadora vocês digitaram 180. Onde é que está a minha vírgula? Aqui, depois do zero, certo? Então, teoricamente, ficaria apenas o zero aqui, o 8 aqui e o 1 em outra casa. Mas nós não temos mais outras casas antes. Tem como eu colocar o 8 aqui e 1 aqui? Não tem outras casas. Então, nesse caso, eles vão ficar juntinhos numa casa só. Então, você só coloca juntinho se ele não tiver outras casas anteriores para encaixar. Então, veja, os 180 quilômetros vai ficar aqui juntinho. E onde é que minha vírgula quer me parar? Onde é que ela quer me frear? Em centímetros, que eu quero transformar tudo em centímetros. Então, minha vírgula tá aqui, ó, na casa dos centímetros. E eu faço o quê? Só acrescento 0, até chegar lá em centímetro. Então, eu já transformei 180 quilômetros em centímetro. Olha o tantão de zero que apareceram. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, vamos, afinal, utilizar a minha fórmula. Ezão, que é de escala, que eu quero descobrir, igual a distância no mapa dividido pela distância real dividido pela distância no mapa, desculpa. Ezão é igual. Qual é a distância real? Eu transformei 180 quilômetros em centímetro. Eu vou utilizar esse número que eu descobri aqui. E qual é a distância no mapa? Aqui, ó, 20 centímetros. Então, é igual a 900 mil. Só que escala, eu disse lá atrás para vocês que eu sempre tenho que colocar umzinho com 2 pontinhos. Por quê? Porque eu quero dizer que a cada 1 centímetro que eu utilizei no mapa, representa 900 mil centímetros do chão da realidade desse lugar aqui. Tá bom? Então, a escala desse lugar eu descobri que é 1 para 900 mil. Cada centímetro do meu mapa representa 900 mil centímetros da realidade. Enfim, é a nossa aula e que o mínimo que a gente faça seja a cada momento o melhor que afinal se conseguiu fazer. Essa frase é de Lia Lufter, essa maravilhosa. Quero dizer que eu estou muito disponível para qualquer dúvida e que me procurem qualquer coisa, tá bom? Se ficou dúvida em alguma coisa, em algum conteúdo, por favor, falem comigo, que eu estou disponível e vou conversar com vocês. Um beijo grande no coração de vocês, muito afago, muito carinho, muita proteção divina, muito amor e muita paixão em tudo que a gente for fazer, tá bom? Beijo, 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 beijo da Pro Débora.